Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 3 formas distintas de nós criarmos um banco de dados no ArcGIS Pro. Então aqui o nosso primeiro passo é criar um novo projeto no ArcGIS. Então eu vou clicar aqui em Map, vou dar um nome a esse projeto, vou chamar aqui de projeto 05. Vou selecionar uma pasta na minha máquina onde eu quero que esse projeto fique armazenado. Então, no caso, eu tenho uma pasta chamada Projetos. Dentro desta pasta, eu vou guardar o projeto número 5. Feito isso, o ArcGIS ele vai configurar o ambiente conforme as minhas recomendações, como o nome do projeto, o local onde eu quero guardá-lo. Bem, aqui nós sempre temos esses 2 layers, né, carregados automaticamente pelo ArcGIS Pro, mas o interessante, pessoal, é nós observarmos aqui na aba View, Catálogo e View, nós vamos enxergar aqui similar ao que nós temos no Windows, né? Nós observamos aqui uma aba de projeto, uma aba referente a dados que nós podemos acessar via nuvem e aqui nós enxergamos o nosso computador. Bem, aqui nessa aba projeto, né, nessa árvore chamada Contents, nós temos folders e dentro de folders veja que está lá o projeto que nós criamos. Quando nós clicamos nessa pasta chamada projeto, nós temos dentro dela um geodatabase, um banco de dados. Então, uma coisa bem importante é nós observarmos que o ArcGIS Pro, quando nós criamos um projeto, ele já cria um geodatabase associado ao mesmo nome que nós demos ao projeto. E notem que quando eu clico nesse geodatabase, ele mostra aqui para mim, na guia catálogo, que ele está vazio, que esse container aqui, né, que ele chama de container, o banco de dados, ele está vazio. Então, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo 3 formas diferentes de nós criarmos, né, features datasets, feature class, ou seja, que nós possamos armazenar dados nesse banco chamado Projeto 05, tá? Bem, os dados que nós queremos trazer para esse projeto, eu peguei aqui alguns dados do IBGE referente ao estado de São Paulo. Então, suponha aqui que você queira criar um banco de dados no estado de São Paulo, referente às mesorregiões, contendo microrregiões, municípios e o limite do estado, tá? Então, nós temos algumas formas de criar esse banco de dados. Eu vou mostrar para vocês a forma, digamos, mais complexa, né, mais trabalhosa, tá? Então, o primeiro ponto que nós precisamos sempre verificar é o dado que nós estamos querendo trazer para o nosso banco de dados, qual o sistema de coordenadas dele. Então, neste caso, eu tenho que olhar para cada um dos arquivos que eu quero trazer. Então, eu vou começar aqui por mesorregiões. Quando eu vou em propriedades do arquivo mesorregiões, aqui em Special Reference, eu tenho que ele está em Sirgas 2000, ou seja, é um dado geográfico, não está projetado, não tem uma projeção cartográfica aplicada a esses dados, né? Então, eu tenho aqui latitude e longitude. Olhando para os outros dados, olha, aqui eu tenho microrregiões também em Sirgas 2000, municípios também em Sirgas, e aqui eu tenho o limite do estado também em Sirgas. Então, note que esses 4 dados que eu quero trazer aqui para o meu banco de dados projeto 05 estão em Sirgas 2000. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, com o botão direito, sobre o nome do banco de dados, nós vamos pedir para criar uma Feature Dataset. O que é uma Feature Dataset, pessoal? Nada mais é do que um conjunto de arquivos vetoriais que eu vou armazenar nessa pasta, vamos dizer assim, dentro do meu banco de dados. Então, quando eu peço para criar a minha Feature Dataset, ele vai me perguntar em que geodatabase que eu quero armazenar. Neste caso, ele já identificou o projeto 05 porque eu cliquei no nome do banco de dados para criar a Feature Dataset. Então, eu não preciso alterar isso aqui, eu preciso apenas dar um nome para essa Feature Dataset. Neste caso, eu vou chamar de SP Sirgas 2000.
Por que isso, pessoal? Porque todas as features class, ou seja, todos os arquivos vetoriais que eu for trazer para dentro desse feature dataset, eu vou me atentar que ele precisa estar em Sirgas 2000, tá? Porque depois, por exemplo, eu posso querer fazer uma projeção desses dados, né? Eu posso querer projetar esses dados, então eu vou ter uma nova feature dataset no meu banco de dados, em que ela esteja, no caso agora, projetada, tá? Então, só para eu não esquecer que todos os dados que vão entrar nessa feature dataset está no sistema de coordenadas geográficas Sirgas 2000. Então, eu preciso aqui alterar para Sirgas 2000. Então, aqui, olha, quando eu clico nesse globinho aqui, ele abre, né, a interface de sistema de coordenadas. Como eu sei que é um sistema de coordenadas geográfico, então eu vou aqui navegar aqui até encontrar aqui a América do Sul e vou procurar aqui o Sirgas 2000, ok? Então, eu tenho aqui, pessoal, a configuração da minha feature dataset. Olha lá, ela foi criada. Só que quando eu expando aqui o meu feature dataset, ele está vazio. Então, como que eu faço para trazer esses dados aqui para dentro da minha feature dataset? Então, como eu disse no início do vídeo, eu vou mostrar para vocês 3 formas diferentes, tá? Algumas mais trabalhosas, outras mais rápidas. Bem, uma possibilidade um pouco mais trabalhosa, no meu ponto de vista, seria você vir na Feature Dataset, New, e você vai pedir para criar aqui nessa Feature Dataset uma Feature Class, né? No ArcGIS, ele chama os arquivos vetoriais de Feature Class, tá? Então, aqui ele vai criar, né, um espaço, um ambiente aqui para que eu defina as características dessa minha Feature Class. Então, por exemplo, o primeiro item que ele pede é o nome. Então, vamos colocar aqui mesorregiões. Imaginando que nós estamos trazendo a primeira feature que nós vamos trazer, vamos imaginar que seja mesorregiões. Como eu chamei a minha feature de SP, eu vou omitir aqui esse SP underline, tá? Bem, então aqui o name não pode ter acento, espaços, ok? Agora, o alias, que é o apelido, eu posso escrever corretamente o nome, tá? Mesorregiões. Não tem problema nenhum. O tipo de dado que essa feature vai armazenar é polígono, né? Como que eu sei que ela vai armazenar polígono? Porque aqui, olhando para o meu dado, eu estou vendo que é uma shapefile que armazena polígonos, né? O símbolo aqui eu reconheço que é um arquivo de polígono. Bem, aqui veja que eu tenho 6 passos, por isso que eu considero essa forma, né, de carregar os dados no banco um pouco mais trabalhosa. Então, nesse passo 1, eu defini um nome, um tipo. No segundo passo, tem aqui a possibilidade de você criar os campos que você quer que essa feature vai armazenar, ou você pode importar de algum arquivo que você entende que vai ter exatamente os campos que você precisa. Então, neste caso, como nós queremos trazer esse arquivo para dentro do banco de dados, se nós anteriormente tivéssemos carregado ele aqui no ArcGIS e pedido para ver a tabela de atributos, veja que ele tem esses atributos aqui, ó. O código da mesorregião, o nome, a sigla do estado e a área, né? Então, eu poderia pensar o seguinte, ao invés de eu aqui em criar, digitar todos esses campos, eu posso importar dessa tabela shapefile para que ele crie para mim, na minha feature class, os mesmos campos que aparecem aqui na shapefile, tá? Então, isso é uma forma de você ter até um pouco mais de celeridade no processo de criar as features, tá? Então, nesse caso, eu vou aqui em importar e eu preciso indicar no meu computador onde que está esse arquivo que eu quero que ele copie, vamos dizer assim, as colunas, tá? Lembrando que aqui ele só está definindo os atributos e o tipo do atributo. Ele não está pegando os valores dos atributos, tá? Por enquanto. Ele vai, na verdade, fazer uma cópia dessa tabela só em relação às colunas e os tipos dos dados, tá?
Bem, então aí, dando Next, ele vai perguntar o sistema que eu quero que essa feature seja criada. Então, nesse caso, nós queremos em Sirgas 2000, porque ele já leu o sistema que está na feature dataset, tá? Next, neste caso, nós podemos manter tudo como padrão e Finish. Então, pessoal, se nós olharmos aqui em Catalog, quando nós entrarmos aqui na nossa feature dataset, vemos que criou uma feature chamada mesorregiões, uma feature de polígono, tá vendo aqui, ó? Só que essa feature, pessoal, ela ainda está vazia, tá? Então, como que nós vemos isso, né? Aqui nos nossos projetos, é o projeto 05, eu também posso ver por aqui. Então, eu vejo o catálogo aqui, ou eu posso pedir para ver o catálogo aqui, tá? Isso eu vou fechar para não confundir vocês. Também vou remover. Então, aqui, repare, essa foi a shapefile que eu abri para consultar a tabela de atributos, né? Então, posso até remover ela que eu não vou usar mais. E aqui a feature que ele acabou de criar, ó, mesorregiões, ela está vazia. Como que eu confiro se ela está vazia? Venho na tabela de atributos e vejo que não tem nenhuma feição desenhada, ou seja, nenhuma linha. Lembrando que no banco de dados, as feições representam tabelas. E essas tabelas, cada linha dessa tabela é uma feição geográfica. Então, veja, eu não tenho nenhuma feição geográfica desenhada por enquanto. Eu apenas tenho uma tabela no banco de dados com esse nome mesorregiões, que tem esses conjuntos aqui de atributos, digamos assim, preparada para receber o dado, né? Então, para que eu possa efetivamente carregar esses dados para dentro do meu banco de dados, eu tenho que vir aqui na minha feature e fazer o load data, tá? Que nada mais é do que o que, pessoal? Ele vai ler o dado que eu quero levar para o meu banco de dados, então eu tenho que carregar aqui na minha máquina, indicar para ele o local onde esses dados estão armazenados, então nesse caso é mesorregiões, e dizer para ele, olha, pega essas mesorregiões e armazena nessa feature dataset, dentro dessa feature dataset, que tem uma feature class chamada mesorregiões. Então, veja, ó, confiram sempre o nome do banco de dados, a feature dataset que você criou e a feature class, tá? Então, neste caso, ele está apenas fazendo o quê? Um append, né? Ele está pegando esses dados e armazenando dentro do meu banco. Então, quando eu faço um run aqui, eu verifico que aquela tabela que estava vazia, tá vendo, ó, foi preenchida com os atributos e com as feições geográficas, olha só, né? Então, eu tenho aqui agora um dado no banco de dados, tá? Então, veja que esse é um processo que acaba sendo um pouquinho mais demorado, né? Para que a gente possa fazer aí a carga no banco de dados. Essa é uma opção, tá, pessoal? Uma outra opção que eu gostaria de mostrar para vocês eu posso, na minha feature dataset, clicar aqui com o botão direito e posso importar. Então, eu posso importar feature class, tá? Lembrando que feature class são arquivos vetoriais, então eu posso importar arquivos para esse banco. O único detalhe aqui que eu tenho que tomar cuidado essa feature dataset precisa estar num sistema de coordenadas compatível com as features que eu quero carregar no banco. Então, lembram-se que micro-regiões, que a gente vai usar como exemplo, está em Sirgas 2000. E a nossa feature class dataset também está em Sirgas 2000. Então, eu posso vir aqui em import feature class e ele vai perguntar onde que está essa feature que eu quero importar. Então, eu posso navegar novamente pelas pastas do meu computador, indicar para ele que eu quero agora carregar micro-regiões e dizer a ele que eu quero que ele armazene essas micro-regiões neste caminho aqui, ó, neste output, ó, no banco de dados projeto 05, na minha feature dataset Sirgas 2000, tá? Então, quando eu executo, ele vai fazer o processo de importação, e se eu olhar agora a minha feature, pedindo aqui para dar um refresh, para ele atualizar, eu vou verificar aqui que ele importou, apareceu, né? Então, se acaso não aparecer, vocês mais uma vez tentam um refresh. Ele importou. Então, eu poderia clicar mais uma vez com o mouse
no nome do arquivo até que ele fique editável e poderia aqui simplesmente deletar aqui esses itens que eu não quero no nome. Então, eu quero só micro-regiões. Então, ele automaticamente atualiza aqui para mim, tá? Então, se eu pedir para verificar esse arquivo aqui, olha, ele vai trazer para mim a componente espacial e a componente temática desse dado, que é exatamente esse dado aqui, ó. Se eu pedir para abrir esse arquivo, eu vou verificar que são exatamente, ó, 63 linhas, 63 linhas. Essas colunas de interesse são as mesmas colunas que aparecem aqui, tá? Então, ele fez o quê? O processo de trazer os dados para o banco de dados de uma outra maneira, né? Então, a gente fez, no primeiro momento, criando uma feature class do zero, depois importando para o banco de dados um arquivo shapefile e armazenando ele numa feature class, tá? A terceira opção que eu gostaria de mostrar para vocês é também bastante rápida, que é a exportação da nossa shapefile para um GeoDatabase. Então, neste caso, os dois exemplos anteriores, eu fui no meu GeoDatabase, na minha Feature Dataset, e ora eu criei do zero, ora eu importei, né? Agora eu quero mostrar uma outra possibilidade, que é o quê? Imagine que eu queira exportar. Então, eu tenho aqui, olha, regiões imediatas, regiões intermediárias e o limite do estado. Então, suponha que eu queira levar esses 3 arquivos aqui para o meu banco de dados projeto 05 SP Sirgas 2000. Então, eu posso selecionar, então eu clico em uma delas, seguro o Ctrl e clico nas outras duas. Então, como que é esse processo? Com elas selecionadas, com o botão direito do mouse, eu vou aqui ó, em exportar. E ele vai me dar a opção, ó, exportar a feature class para o GeoDatabase. Talvez vocês se questionem, mas eu não tenho uma feature class, eu tenho shapefiles. Mas lembram-se que o ArcGIS chama os arquivos vetoriais de feature class, tá? Então, quando eu clico aqui em GeoDatabase, ele vai automaticamente colocar as features que eu quero levar e me dá aqui uma opção de GeoDatabase. E vocês sempre lembrem-se de conferir onde vocês querem armazenar isso aqui, tá? Então, você pode, se porventura aqui não estiver um caminho correto, você pode navegar até esse banco de dados para que você se certifique onde você gostaria que esse arquivo fosse armazenado. Então, lembre-se, o projeto 05 está na pasta projetos, projeto 05, GeoDatabase. E se eu manter aqui, ele vai guardar os arquivos fora da minha Feature Dataset, tá vendo? Mas eu quero aqui dentro, então eu já posso entrar aqui e dar um OK. Então, repara que agora ó, ele vai no banco de dados, dentro da Feature Dataset Sirgas 2000, ele vai guardar essas 3 shapefiles que vão se tornar Feature Class. Então, quando eu executo esse comando, o banco, ele rapidamente recebeu aqui, olha, veja que não aparece, né? E você pode pensar que deu errado, na verdade, você precisa só dar uma atualização no banco, tá? Então, aqui, ó, uma atualização na sua feature e está os 3 aqui. Mais uma vez, você pode clicar no nome do arquivo. Quando ele aparecer para editar, você pode alterar aí o nome para deixar compatível com o seu interesse. Então, aqui, regiões imediatas, aqui, regiões intermediárias. Essas divisões administrativas são usadas pelo IBGE, tá, pessoal? Então, eu só baixei lá do site do IBGE. E aqui, o limite, né, do estado, tá? Então, eu posso, por exemplo, eu quero, por exemplo, ver aqui no meu ArcMap todas essas features. Basta eu clicar ou com o Ctrl e segurar todas elas e arrastar, né, todas elas para cá, ou eu posso clicar na Feature Dataset e trazer toda a feature, ou seja, tudo que estiver dentro da minha Feature Dataset. Então, observem aqui, olha, que eu tenho o limite do estado, eu tenho aqui as regiões intermediárias, eu tenho aqui as regiões imediatas, as micro-regiões e as mesorregiões, ok? Então, esses são
as 3 formas básicas aí de você criar um banco de dados e trazer os dados para esse banco de dados, ok? Então, você pode criar uma feature do zero, seguindo lá 6 passos. Você pode importar um arquivo, já tendo um banco criado, ou você pode exportar uma shapefile para uma feature class, indicando aí aonde é que essa feature class vai ser armazenada, ou seja, qual banco que vai receber esse arquivo. Ok, pessoal? Nunca se esqueçam de salvar o seu projeto e é isso.